Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando, dá mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Na minha opinião, excelente notícias pra gente trocar uma ideia e trazer aqui a opinião de um jornalista e de um ídolo do Vasco, né, o Edmundo, ontem na live dele, naquele momento de emoção, né, mais uma vez também prestando homenagem ao Roberto Dinamite no canal dele ontem, mas tirou um tempinho para falar de futebol também, falou aí da chegada do Jair, e eu queria trazer também um jornalista que eu gosto muito, que é o Rica Perrone, também falou aí da montagem do elenco do Vasco e dessa chegada aí do Jair, né, que é um excelente jogador. Viveu um excelente momento aí em 2021, sendo da seleção do Campeonato Brasileiro, ganhando a bola de prata lá da ESPN, na revista Placar, campeão também pelo Atlético Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, estadual também. Então realmente um excelente reforço o Jair aí nesse ano de 2023. Família Vascaína, e quero trocar uma ideia para vocês. Nesse atual momento, com os reforços chegando, qual seria a sua escalação aí para esse Vasco, para encarar lá o Inter de Miami, né, nesse amistoso aí nos Estados Unidos, né? Já está até sendo divulgado lá o amistoso, tá aí a foto aí, ó, Inter de Miami versus Vasco. Qual seria a sua escalação? Vamos trocar essa ideia aqui? 3 zagueiros, Marlon Gomes de volante, Figueiredo aberto pela ponta, tem muita coisa pra gente trocar essa ideia aí. Queria começar trocando uma ideia com vocês dessa notícia aí muito boa, que é a contratação do goleiro Ivan. A gente viu um vídeo hoje do Jorge Nicola falando que o Vasco estava próximo aí de acertar, tinha outros clubes interessados, mas o Vasco era mais próximo, e aí agora a gente viu a confirmação aí pelo Atenção Vascaínos, pelo Venia Casagrande também, que o Vasco acertou sim aí com o goleiro Ivan para ser goleiro desse ano, dessa temporada aí, família vascaína. Segundo a Atenção Vascaína, seria um contrato de empréstimo, e aí no final desse empréstimo, né, um valor fixado aí pro Vasco comprar o Ivan. Já falei aqui diversas vezes do Ivan, não é um nome que surgiu agora, né, família vascaína? Claro que o Vasco já falou do Kehler, do Léo Jardim, mas eu sempre falei aqui, cara, que via com muito bons olhos a contratação do Ivan. Sei que alguns torcedores do Vasco podem ter alguma resistência com o Ivan pelo fato dele não ter sido titular em um grande clube, né, no Corinthians mal jogou porque lá tem o Cássio, no Zenit também não atuou bastante, mas quem lembra da qualidade do Ivan, que ele demonstrou na Ponte Preta e o potencial que muita gente via, até chegou na seleção brasileira, sabe que o Vasco está contratando um excelente goleiro. Entendo que o Ivan sabe do seu potencial e por isso que ele queria aí um grande clube no futebol brasileiro para ele ter sequência, e eu já venho falando aqui, é o casamento perfeito. O Vasco estava em busca de um grande goleiro, jovem, 25 anos, o Ivan estava em busca dessa sequência, ele vai ter isso no Vasco, na minha opinião, uma excelente notícia, uma grande contratação no ranking que eu sempre venho fazendo aqui, a terceira melhor contratação do Vasco nessa janela, o goleiro Ivan, família vascaína. Essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. Tem também aí, né, a informação do Lucas Pedrosa sobre a renovação do Alex Teixeira, né, vai renovar por um ano, também gosto dessa notícia, espero que o Alex Teixeira agora tenha aí esse tempo para entrar em forma, tá bem fisicamente, porque não é possível, né, que tecnicamente ele esqueceu de jogar futebol, na Série B não rendeu o que a gente esperava, foi importante lá na virada contra o Operário, né, deixou a sua contribuição pro Vasco conquistar o seu acesso com aqueles 2 gols, que virada importante, que matou muito vascaíno do coração, mas a gente espera que nesse ano, tendo um time mais qualificado e ele em forma, ele possa contribuir melhor. O Vasco tá em busca aí de um camisa 10, né? Quem sabe o Alex Teixeira possa ser esse jogador também ali para ser um reserva, ou quem sabe também ser titular nessa função aí de um jogador de mais organização ali no meio campo, porque nas beiradas de campo a gente sabe que não dá mais para ele, já não tem esse físico, então ele vai ter que exercer essa função aí de 10, quem sabe bem fisicamente, com um elenco qualificado, o Alex possa entregar o que a gente esperava em 2022, entregue esse ano aí de 2023, família vascaína. Agora eu quero falar aqui um pouco sobre o Jair, né? Realmente uma grande contratação, na minha opinião, a melhor da janela. Jair, Pedro Raul e agora o Ivan. Esse é o meu ranking aí das contratações do Vasco nessa janela, e quero trazer aqui 2 opiniões muito interessantes, do Edmundo e do Rica Perrone, pra gente pontuar aqui, para acrescentar o nosso debate. Quero saber o que vocês acham também sobre a opinião do Edmundo e do Rica Perrone. Se liga só. Eu tenho gostado, a gente falava sobre isso lá, né, é quase que impossível não falar de futebol no templo do futebol, né, e a gente falava sobre isso, e que a gente encontrei muitos
atletas que estiveram no título de 97, e o assunto era um pouco esse. Molecada, ótimo, mas precisa de jogadores um pouco mais experientes. Eu acho que o Jair completa um pouco isso. Uma posição importante, né, que comanda aquele meio campo ali, até para dar um suporte aos mais jovens. Fiquei um pouco impressionado, não sei se o Edu percebeu, mas eu fiquei impressionado. Todos os atletas do profissional do Vasco estiveram lá hoje. E são fortes, né? Fiquei bem... O Pedro Raul é bem grande. Então, assim, é um time encorpado. Eu acho que com a chegada do Jair ajuda bastante. Acho que precisa de um zagueiro, ainda precisa do goleiro e o camisa 10. Mas eu acredito que esses atletas vão chegar como estão chegando os reforços gradativamente. Acho que o Jair vai ser muito feliz com a camisa do Vasco. Mas o time do Vasco começa a ficar interessante. E um desses passos, talvez se você não ache o Léo Pelé uma grande contratação, eu acho que você tem muito a imagem do Léo Pelé como lateral, e não é o caso, ele é um zagueiro pelo lado esquerdo, é um zagueiro útil, virou um jogador muito bom, ele é técnico, ele é um bom zagueiro, então eu não sei se ele vale o valor que o Vasco pagou, mas eu acho que é uma boa contratação sim. Eu acho que o Léo Pelé é um bom reforço. Alguns outros, Pedro Raul, acho um ótimo reforço. Alguns outros bons nomes ali e tal, o Vasco perde o Andrei, que é um jogador que eu nem acho que estava tão estabelecido, que seja uma peça tão fundamental nos 11 titulares do Vasco, não é uma coisa que se tirar o Andrei do time, fudeu pro Vasco. Não é o caso, o Vasco já estava jogando mal pra caralho com o Andrei ou sem Andrei. Claro que piora, é um jogador valioso e tal, mas assim, não era uma peça-chave de um sistema que funcionava. O sistema do Vasco nunca funcionou. O sistema de jogo do Vasco já faz 2 anos que não funciona. Então, o Vasco não tem um time que funciona e você não pode mexer numa peça. Ele não tem um time. O time do Vasco não joga bola. E agora o Vasco começa a trazer jogadores com um pouco mais de qualidade. Então você, por exemplo, tem o Jair do Atlético Mineiro. Eu gosto pra caralho do Jair. Eu acho que é uma contratação, bem maneira, cara. Bem maneira. Um jogador que não é brilhante, de seleção brasileira, não é nada disso, assim, mas, é um cara que do lado do Alan ali, no meio de campo do Galo, fez grandes temporadas, né? Fez grandes, inclusive 2021 principalmente. Em 2022 ele foi um dos poucos jogadores ali que, mesmo não tendo rendido igual, não saiu ali massacrado pela torcida, né? É um jogador tecnicamente com limitação, mas ele é um volante. O Alan sai muito mais pro jogo do que ele, verdade seja dita. Talvez ele seja visto mais como antigamente um primeiro volante, embora hoje seja mais volante pelo lado direito, mais volante pelo lado esquerdo, e os dois chegam na área adversária e tal, mas ele é um jogador que joga um pouco mais pro lado direito do que pro lado esquerdo. Ele é menos técnico do que o Alan, tá? É mais brigador, é mais participativo pro time, é um jogador mais come quieto, sabe aquele cara que você não nota muito ali, mas ele tá ali fazendo tudo o que precisa ser feito para que os outros joguem. Então, assim, eu acho que é uma boa contratação, não sei ainda especificar quais os valores oficiais, né, da contratação, porque você tem 5 fontes diferentes falando de valores diferentes, então um fala de milhões, outro fala de empréstimo, outro fala, você não sabe, tem que esperar a hora que o Vasco vai contratar e dizer para dizer se o valor é bom ou não, mas sem dúvida nenhuma é um jogador diferente pro time do Vasco, um jogador diferente do padrão daquilo que o Vasco. Você vai perguntar assim, mas ele é melhor que o Andrei? Não, ele ainda é melhor que o Andrei. Provavelmente o Andrei vai ser melhor do que ele. Isso é indiscutível, né? O Andrei é um jogador novo que está aparecendo como uma grande expectativa. O Jair é um jogador que já tem 28 anos, já está naquele ponto que é o que ele pode chegar, e ele é um bom jogador e tal. Mas hoje o Jair é um jogador mais firme do que o Andrei. O Andrei ainda oscila pra caralho. Na soma toda dos reforços do Vasco, o Patrick de Luca, um jogador de 22 anos, é um jogador que, né, dá para você apostar nele. O Léo Pelé, que já é um jogador um pouco mais estabelecido, mas é um jogador que recentemente veio de uma posição nova, né? E para a lateral esquerda, o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, que é muito bom jogador também, longe de ser um craque, nada disso, tá, mas é bom jogador, vai fazer a função provavelmente melhor que o Edmar. Robson Bambu, zagueiro do Corinthians também, bom jogador, né? O lateral direito da seleção do Uruguai não acompanha o suficiente para dizer o quanto ele joga, mas assim, é titular, jogou na seleção de Copa do Mundo na seleção do Uruguai, que não é uma seleção pequena. Então, assim, você forma ali uma base de jogadores que pelo menos vêm de clubes grandes, de cenários grandes. E isso que parece tão vago para as pessoas, não é vago. Quando você junta um monte de jogador do Sampaio Correia, com não sei quem, não sei o que lá, e bota num time, irmão, a cabecinha desses caras, o mundo desses caras é desse tamanho. Eles podem se adaptar a um mundo maior dentro de um cenário onde tenham jogadores adaptados a esse mundo. Quando você pega jogador do Corinthians, do Atlético Mineiro, porra, meu irmão, tu tá subindo sarrafo, tu tá pegando jogador do São Paulo, do Corinthians, ou seja, esses caras não vão vir aqui e vão tomar um susto, vão achar, meu Deus, eu estou assustado. Como várias vezes aqui durante o ano passado eu disse, o que me assusta não é os jogadores do Vasco fazerem uma partida ruim em casa contra, sei lá eu, né? Ou então perder pontos em casa numa Série B contra times ridículos ou times que não têm a menor expressão e tal, como aconteceu o Vasco ter perdido quase a classificação no último jogo, eu não me lembro nem contra quem que foi, em São Januário lotado. O que me assustava
era que os jogadores do Vasco não tinham a personalidade de jogar num time como o Vasco. Então você olhava aqui e falava, os jogadores do Vasco estão em pânico. Eu disse assim, se você está em pânico jogando pela Série B no Vasco, em São Januário lotado, você não pode jogar uma Série A pelo Vasco. Você não pode ser um jogador que eu vou colocar você numa situação de pressão, numa decisão de Copa do Brasil, numa quarta de final, semifinal de Copa do Brasil, contra um Grêmio na Arena do Grêmio, e eu acho que você vai lidar, você não vai lidar, você não vai entregar. Então, ali, pra mim, ficou muito caracterizado que o Vasco tinha que trocar o perfil dos jogadores, e não necessariamente apenas a questão técnica. E durante o ano passado eu fiz vários vídeos aqui falando isso, falando, cara, eu tô muito impressionado quanto esses jogadores reagem mal ao tamanho do Vasco, porque se ele não aguenta um jogo desse, ele não vai aguentar um jogo de Série A, um jogo de semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores, não vai aguentar. Então você tem que mexer ali. E eu acho que as mexidas do Vasco, elas estão sendo feitas nesse sentido. Eu tô trazendo jogadores que talvez não sejam celebridades, talvez não sejam jogadores para chegar e resolver o problema pra caralho aqui, mas eu tô trazendo jogadores que têm passagens por Internacional, por Atlético Mineiro, São Paulo. Ninguém vai chegar aqui e tomar um susto, né? Que é o que a gente tava vendo acontecer. Alguns garotos subindo, que faz parte, e outros jogadores vindos de clubes que, porra, você olha e fala, meu irmão, por melhor que o cara seja, o cara tem 19 anos e tá num clube desse? Beleza. O cara tem 27 anos e o cara tá jogando no Sampaio Corrêa, meu irmão, alguma coisa tem de errado, esse cara não pode jogar no Vasco. A chance desse cara jogar no Vasco, ele ser um fenômeno que se machucou, tem uma história bizarra. Porque, caso contrário, com 27 anos não era pra ele estar no Sampaio Corrêa. Entende? Então são jogadores que você fica olhando e você fala, pô, o que o Vasco tá fazendo? Nesse ano aqui, eu acho que o Vasco pelo menos mudou essa direção. Pelo menos o Vasco está buscando jogadores que consigam, com certeza, vestir a camisa do Vasco. Se vai render tecnicamente, taticamente, com técnico, é outros 500. Mas pelo menos esses jogadores que o Vasco está trazendo são jogadores que chegam para jogar e para aguentar a pressão de jogar no Vasco, que para mim já é um ganho. Aí, família vascaína, me conta aí o que vocês acham sobre a opinião tanto do Edmundo quanto do Rica Perrone, pegando ali um trecho, né, do Edmundo, legal, né? Claro que no momento de homenagem, no momento de muita tristeza ali no velório do Dinamite, mas quando você junta tanto os ídolos do Vasco, como o Edmundo citou ali, campeões de 97, né? É interessante trocar uma ideia aí de futebol, trocaram a ideia sobre o atual elenco do Vasco e comentaram sobre a chegada do Jair, né? O Jair é um jogador importante, 28 anos, um cara que vai somar demais nesse meio campo do Vasco, encaixa perfeitamente aí no que a gente viu, né, o entendimento do Barbieri lá no RB Bragantino, porque é um volante que sabe marcar, sabe sair pro jogo, chega bem na frente, então uma excelente contratação, e eu acho que traz essa experiência do Atlético Mineiro de conquistas. Não fez um ano muito bom em 2022, mas quem fez? Lá no Atlético todo mundo ficou abaixo da média, mas em 2021 foi um dos protagonistas, sem sombra de dúvida aí, do Atlético Mineiro, né? Quem sempre falavam aí do Atlético, Alan e Jair, que meio campo, que equilíbrio que dá a equipe, então, cara, perfeito, tô muito feliz com a chegada aí do Jair. Pegando um trecho aí também do Rica Perrone, né? Gosto muito de trazer aqui a opinião de jornalistas, de ex-jogadores, porque a gente sempre tem um debate aqui bacana. E esse ponto de vista é muito interessante, né? O Vasco, que antigamente pegava aí jogadores de times pequenos, jogadores que não estavam acostumados com a grandeza do Vasco, a gente pode até questionar alguns nomes, né? Por exemplo, o Bambu. Bambu é um cara que eu não traria pro Vasco, mas agora eu tô torcendo muito para que dê certo aí nesse início, né? O Vasco ainda não contratou um zagueiro, ele deve ser o zagueiro titular no início da temporada. Mas o Bambu passou pelo Santos, o Bambu passou pelo Atlético Paranaense, o Bambu passou pelo Corinthians, muito mal no Corinthians, no Santos já demonstrou alguma coisa, no Atlético Paranaense também, foi campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Então é um cara que está acostumado a jogar, né, em grandes clubes, para grandes torcidas. Então é interessante esse ponto de vista, como é o Léo, o próprio Jair, o Ivan teve uma passagem no Corinthians, então acho que o Vasco está no caminho certo. Precisa agora de um 10, de mais zagueiro, de mais opções aí para o banco de reserva, mas eu tô gostando sim da montagem do elenco do Vasco, torcer para que os sul-americanos que estão chegando também possa se adaptar o mais rápido possível, né, que é o caso do Puma e também do Orediano, que deve acertar aí nos próximos dias. Então, família vascaína, o Vasco está montando um elenco interessante para a gente não sofrer em 2023 e quem sabe aí beliscar uma Libertadores, que eu tenho certeza que todo vascaíno ficaria muito feliz. Eu vou ficando por aqui, gostou do vídeo, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no canal, tamo junto, é muito bom ser Vasco.